Credibilidade, qualidade e competência. Aqui tem J. Losso. Atendimento diferenciado, assistência. Aqui tem J. Losso. É família certa para o imóvel certo. J. Losso é caminho aberto para quem quer comprar ou alugar. Assessoria, esse nome é garantia. J. Losso Imobiliária. É com a proteção de Deus e com a autorização dele que nós estamos aqui, né, em mais uma semana e há mais de 15 anos apresentando o programa J. Losso Imóveis, sempre trazendo os blocos J. Losso Informações. Eu tenho, assim, por satisfação de poder contar com os amigos aqui para estar aqui, né, trazendo informações para vocês. É um bate-papo informal, mas assim, sempre está transmitindo coisas. Então, que é o objetivo desse programa, trazer coisas positivas e bater papo e transferir informações para vocês. E com o incentivo que vocês dão, a gente está aqui há tanto tempo aqui na TV. E uma dessas pessoas que eu gosto de bater um papo legal aqui é com o Dr. Vinícius Auacho. Dr. Vinícius é advogado, né? Ele gosta muito aí de direito constitucional, então sempre que eu encontro ele na rua, doutor, tá na hora de nós ir bater um papo lá. Então, doutor Vinícius, obrigado por aceitar o convite. Obrigado, seu Zé. Ter vindo no sinaleiro, digo, vamos lá fazer uma entrevista, cara, lá, vamos bater um papinho lá. Acho então, que é o que? É terceira ou quarta vez, né? Isso, então daí é uma satisfação, tá aí pra tua fala inicial e vamos bater um papinho aí. Então tá, já, muito obrigado. E agora, acho que pelo que a gente tinha combinado, nós vamos falar sobre, acho que o nosso sistema presidencialista, né, para o povo entender um pouquinho como que funciona. Isso aí, ó, doutor Vinícius, eu sei que você gosta de estudar, né, e fala em Constituição, na TV tanto, né, mas assim, o cara se elege presidente, né, agora nós estamos aí passando por uma mudança radical nas coisas, uma linha de pensamento diferente. Daí, pô, mas esse presidente não faz isso, não consegue fazer aquilo, né, então eu queria que você explicasse isso pra gente, o porquê da força. São 3 poderes, né? Isso. Pra gente se colocar nessa posição. E por que o presidente não pode de tudo? Né? Então, posso pegar e fazer um retrospectivo histórico? Não tem problema? Sim. Então, seu Zé, esse Estado que nós temos hoje, que seria o Estado contemporâneo, na verdade, ele é algo muito recente. Digamos assim, teria o seu nascimento com a Revolução Francesa, em 1789. Mas, antes, já por volta de 1200, lá na Inglaterra, você veja, 1200, daria aqui mais ou menos 800 anos atrás. Certo. Teve um cara que se chamava Ricardo Coração de Leão. Era um rei muito famoso, muito bem quisto, e ele partiu para as cruzadas e deixou no lugar um irmão dele, que era o João Sem Terra. E esse João Sem Terra já não era muito bem visto pela população. Mas, em razão de uma série de fatores, ele começou a tomar algumas medidas que a nobreza não aceitou. Entendi. E pela primeira vez, aquele rei soberano que tudo podia, que tudo fazia, teve os seus poderes limitados. E aí que nasceu o berço do direito constitucional, que foi a chamada Carta Magna, lá, que é onde, pela primeira vez, o soberano, né, o governante, teve esses direitos limitados. Essa situação foi se modificando, até que em 1789, com a Revolução Francesa, todos sabem, né, que foi uma revolução muito mais burguesa, não no sentido pejorativo, mas uma revolução da elite, dotada de poder econômico, aonde adotaram aquela concepção de Montesquieu, a tripartição de poderes. Certo. Poder legislativo, que faz as leis, poder executivo, que cumpre as leis, e poder judiciário, que julga as leis no caso concreto. Aonde todos são, na nossa realidade atual, já fazendo, já colocando para o nosso dia a dia, de acordo com a nossa Constituição, todos esses 3 poderes são harmônicos e independentes entre si. E o que acontece? Cada um tem a sua esfera de atuação, cada um fica justamente ali no seu espaço delimitado e há uma total independência entre esses poderes. Na nossa realidade atual, por exemplo, o poder executivo, nós somos uma federação, o Brasil é uma federação. Então, o que nós teríamos? Nós teríamos esse Estado, primeiro, a União, né? Que é a soma de quem? Dos 26 estados, do Distrito Federal e dos municípios. O chefe, entre aspas, da União é o presidente da República. Por sua vez, dos estados, o poder executivo é representado pelos governadores e nos municípios é representado pelos prefeitos. No que diz respeito ao nosso poder executivo federal, o Brasil é uma república federativa desde já 1889, acho que foi a proclamação da República, isso, né? Com o Marechal... ai, meu Deus do céu. Marechal
Deodoro? Marechal Deodoro. É, eu acho que sim. Se eu estiver equivocado, peço desculpa até para os nossos telespectadores. Mas nós tivemos ali a nossa república e desde então nós sempre adotamos esse sistema. Tivemos uma época ali da Revolução Militar, um pouquinho antes da Revolução Militar, que nós tivemos um sistema parlamentarista, peço desculpa, que até na época, por curiosidade, quem foi o nosso primeiro ministro, entre aspas, foi o Tancredo Neves. Isso mesmo, eu lembro dessa. Peguei essa partezinha. Foi um período bem pequeno, acho que não chegou a perdurar um ano. E, em razão de todos os problemas que nós tivemos, em 85 foi instalada uma nova Assembleia Constituinte, em razão da abertura política, né, da possibilidade da eleição de pessoas civis para o desempenho de cargo de presidente da República, e foi promulgada em outubro de 88 a nossa Constituição atual, que com certeza você vai lembrar que o Ulisses Guimarães chamou de a Constituição Cidadã, né? E o que essa Constituição estabeleceu? Ela estabeleceu que o nosso sistema seria um sistema presidencialista. Porém, passados 5 anos da nossa Constituição, o povo poderia escolher qual seria o nosso sistema de governo. Então, em 88 ela foi promulgada e em 93 nós tivemos um plebiscito, onde as pessoas escolheram, olha, o que vocês querem? Vocês querem uma monarquia? O que seria a monarquia? Por exemplo, é a mesma coisa que acontece hoje na Espanha, na Inglaterra, aonde tem aquele rei um pouco mais, aquela figura mais... social lá. Exatamente, é muito mais figurativa, né? E essa monarquia, ou teremos uma república? A república seria um governo do povo, né? Ou nós queremos um sistema presidencialista, onde um manda, ou parlamentarista, onde o parlamento manda. O que o povo decidiu na época? O povo decidiu na época que nós queríamos uma república presidencialista. E é o que nós temos hoje. Vigora até a atualidade em razão de uma vontade popular. Só que nós temos um grande problema, seu Zé. A nossa Constituição, quando ela foi elaborada, entre 85 e 88, ela utilizou como base a Constituição portuguesa. E no direito, tal como na televisão, igual aquela frase que o Chacrinha tinha, nada se cria, tudo se copia. É verdade. E o que aconteceu? Eles meio que copiaram ou adaptaram a Constituição portuguesa para a nossa realidade. Só que essa Constituição que eles copiaram era uma Constituição parlamentarista. E o que isso faz? Isso faz com que o nosso presidente da República, não importa se seja do partido X ou partido Y, se seja de esquerda ou que seja de direita, ele não tem essa autonomia que às vezes a população acha que ele tem. Que ele pode fazer. Por quê? Na verdade, ele pode até tentar, mas quem dá a palavra final, quem dá o referendo, é quem? É o nosso Congresso Nacional. E lembrando, mais uma vez, que o nosso Congresso, o nosso sistema legislativo federal, ele é bicameral. Nós temos o Senado da República, que representa os estados, tanto que não importa o tamanho do estado, pode ser o Amapá, o Acre ou São Paulo, cada um desses estados tem 3 senadores da República. E nós temos também a nossa Câmara dos Deputados, aonde sim que representa o povo. São Paulo é o estado com mais população aqui no nosso país, é o que tem mais deputados federais. E eles que, na verdade, têm o poder de referendar as medidas adotadas ou que são pleiteadas ou que são o anseio do nosso presidente da República, que seria o chefe do poder executivo. E assim, nós que estamos de fora, assim, você que estuda isso e tal, por isso que a gente fica tão confuso, né? Que vai para a Câmara, volta para a Câmara, vai para... Às vezes eu fico pensando, qual é a função do senador, qual é a função do deputado, porque dá a impressão assim, que quem manda são os deputados, é isso mesmo? É mais ou menos isso, seu Zé. Na verdade, o senhor veja, só tipo de curiosidade, não estou fazendo nenhuma concepção política, o atual presidente, quando ele entrou, ele promulgou várias medidas provisórias. Certo, até, por exemplo, uma foi aprovada ontem, até ali no jornal hoje. Estava na hora de vencer. Exatamente, né? Faltando 3 horas para o seu vencimento. Por quê? Porque justamente quando o presidente da República edita uma medida provisória, essa medida provisória não é lei. Ela tem força de lei. O próprio nome fala. Ela é algo provisório. E para para realmente produzir concretamente os efeitos, não só pelo prazo, exatamente, não só pelo prazo de 120 dias, ela tem que ser aprovada pelo Legislativo. E o Legislativo tem 120 dias para aprovar essa medida.
Caso não aprove em 120 dias, o que acontece? Essa medida, desculpa a palavra, caduca. Ela perde seus efeitos. E uma vez que ela perde seus efeitos, ela não pode ser reeditada novamente. Volta lá para trás o que estava valendo. Exatamente. Volta lá para trás o que estava valendo e só pode ser editada essa medida sobre a mesma matéria no próximo ano legislativo. Não. Ou seja, somente igual agora, vamos supor, se essa medida da revisão do chamado pente fino, né, abre aspas e fecha aspas do INSS, não fosse aprovada ontem pelo Senado, ela perderia seus efeitos e somente poderia ser promulgada novamente no ano de 2020. Então o presidente não pode tudo. O presidente, na verdade, ele é refém do nosso poder legislativo. Portanto, às vezes a pessoa até pode ter vontade de fazer, mas não faz. Não estou novamente dizendo. Não importa se seja de esquerda ou seja de direita. O presidente tem uma concepção política e deseja fazer alguma coisa. Mas se ele não tiver o respaldo do Congresso, infelizmente ele não governa. Com certeza. Doutor Vinícius, peço uma licença. Um bloco de imóveis para venda e para locação. Com vocês aí. Aqui tem J. Losso. Estamos aqui no bairro Santa Cruz, trazendo uma ótima opção que está entrando para a venda na J. Losso Mobiliário. É um sobrado muito bonito, inclusive o proprietário ele tinha feito a parte do sobrado e fez uma ampliação aqui na parte da frente e cobriu, fechou ela, né, de vidro. Então ficou muito legal, porque você tem uma insolação grande dentro do sobrado, né? E você pode aproveitar também, que aqui em Guarapuava venta muito e tudo. E devido a isso aí, ele tem um acesso bom de claridade, fica bom ali dentro, fica bem agradável e é um imóvel bem quente, bem gostoso, aconchegante. Ele tem 157 metros quadrados e 73 de área construída. E o terreno tem 131,25. Foi muito bem aproveitado todos os espaços do terreno, vale a pena você marcar uma visita para conhecer ele por dentro, né? É um imóvel que tem 3 quartos, sendo um deles suíte, né? Sala, copa, cozinha, área de serviço, e ficou muito agradável mesmo. Você vai andar pelas peças, são peças boas de tamanho, os quartos ficaram muito bons também, vale a pena. Então se vem dar uma passeada, a gente traz você aqui da J. Losso, um dos corretores da J. Losso traz você, para você conhecer essa ótima opção que você está tendo para a venda na J. Losso Mobiliário. Então nós estamos na Santa Cruz, rua Afonso Botelho 1846. Se você seguir aqui e voltar ali, você em torno de 2 a 3 quadras no máximo, você está na Unicentro. Então é muito bem referenciado aqui o local. Você descendo aqui também, você pode ir já no Compre Mais, você já desce ali, vai para o lado do Vila Romana, ali tem o Compre Mais, tem ali posto de combustível também, além de estar aqui bem do ladinho da universidade. Então vale a pena conhecer, um imóvel muito bem localizado no bairro Santa Cruz, na J. Losso Mobiliária. Aqui tem J. Losso. Estamos aqui no bairro Santa Cruz, na rua Professor Amálio Pinheiro, 1345, onde temos um apartamento que está entrando para a venda na J. Losso Mobiliário. É muito bem localizado, né? Você seguindo aqui na rua Professor Amálio Pinheiro, você vai sair lá naquele trevinho que tem, para a esquerda, você já volta, tem a igreja, daí tem ali também Campo Real, Unicentro, são as faculdades ali. E muito bom aqui o apartamento para venda, que está entrando na J. Losso. Ele tem 66 metros quadrados de área útil e 94 metros quadrados de área total. São 2 quartos, né? Sala, copa, cozinha, tem uma sacada também e uma vaga de garagem também disponível. Então é muito bom, você que está procurando um apartamento para investir, locação, uma ótima oportunidade aqui. É um prédio que todos os apartamentos praticamente têm locados, né? Tem alguns moradores também, mas sempre quando tem algum disponível, loca aqui nessa região. É uma região bem procurada aqui por causa das 2 universidades e é uma região tranquila também, questão de moradia, o apartamento é bonito, vale a pena conhecer. No site tem as fotos dele lá, todo detalhado, bastante fotos do apartamento. Então vale a pena se conhecer, marque uma visita com os nossos corretores da J. Losso e faça um excelente negócio na J. Losso Mobiliário. Aqui tem J. Losso. Estamos aqui no bairro Santa Cruz, trazendo uma ótima opção de um apartamento para locação. Você que quer a região, procura aqui, quer estar próximo ao lago, aqui se você pegar descer na próxima aqui, quando acho que não dá 2 quadras você está no lago. Lá você já enxerga também a Campo Real, lá os prédios da Campo Real próximo, né? Tem a igreja Santa Cruz ali também. E é um apartamento muito bom, que está entrando para locação na J. Losso. Ele estava alocado, né? Agora acabou voltando para locação. É um imóvel muito bom mesmo, foi locado rapidamente porque ele é semi-mobiliado, ele possui imóveis, aí a cozinha completa, os 2 quartos dele também são completos, apenas um quarto que não. Então ele tem 2 quartos com banheiro, com móveis, né, nos quartos, tudo mobiliadinho, a suíte. Então são 3 quartos, sendo um deles suíte,
Sala, assim, são 2 ambientes com a sacada com vista para o lado. Aí tem a cozinha toda mobiliada, a área de serviço e 2 vagas de garagem. É um apartamento muito procurado aí quando vem para locação, né? Por ser semi-mobiliado, os banheiros também são prontos, tanto da suíte quanto o banheiro social. Então vale a pena. E você saindo na sala, assim, você sai na sacada e tem a vista para o lago. É muito bonito mesmo, você vê a vista ali no pôr do sol em Guarapuava. E vale a pena, é um imóvel muito agradável para se morar. Ele tem por volta de 95 metros quadrados, é área útil. Então vale a pena. Imóvel bem procurado, está na locação para J. Losso, né? Então veja bem, lá vai ter vários apartamentos e imóveis também disponíveis para locação. Vale a pena você olhar ele e vir conhecer, a divisão dele ficou muito boa desse prédio. E a localização é uma área nobre. E o preço dele está dentro do preço do mercado. É um preço assim que tem bastante procura, né? Ele entrou recentemente. Então vale a pena já marcar a visita, porque você vai ter que reservar o apartamento. Você vai gostar muito do apartamento, da localização dele. Então corra na J. Losso Imobiliária e veja essa ótima opção. O edifício é um edifício One Tower, né, apartamento 605 que está disponível para locação na J. Losso Imobiliária. Então corra e faça um excelente negócio. Aqui tem J. Losso. Estamos aqui no bairro Trianon, na rua Presidente Getúlio Vargas, esquina com a 17 de julho. É uma localização muito especial aí, que tem apartamento disponível para locação. Nós estamos do lado do Colégio Assunção aqui, né, bem referenciado. Se você andar mais uma quadra aqui, você também está na Praça Ucrânia, né? Então muito bom aqui, colégio próximo, a praça. Você seguindo aqui também já tem a lagoa ali pertinho aqui na região, tem as avenidas aqui também. Se siga 17 de julho, você já cai na avenida do Guarapuava Sport Clube, já desce na Brigadeiro Rocha, você tem essa circulação. Então você está no Trianon, quase centro praticamente, né? Nós temos um apartamento disponível para locação, né? São esses 2 predinhos, cada prédio tem 10 apartamentos e nós temos um disponível para locação no 5º andar. Então são 2 quartos, né? Banheiro, sala, área de serviço e uma cozinha, né? Então é um apartamento bem interessante. O prédio ele tem algumas vagas de garagem, então é melhor você consultar primeiro se vai ter disponível ou não a vaga de garagem no apartamento. Normalmente ele tem uma vaga de garagem por apartamento, mas não tem um número suficiente de vagas de garagem para os 10 apartamentos. Então é melhor consultar primeiro, né, na J. Losso se vai ter disponível ou não. Mas é ótimo apartamento, vale a pena você conhecer ele. Tem 55 metros quadrados da área útil, mas ele ficou muito bem distribuído, quase não tem corredor, né? E tem um banheiro e é muito bem situado, muito bem localizado aqui. Então vale a pena você vir conhecer esse ótimo apartamento que está entrando para locação na J. Losso Imobiliária. Aqui tem J. Losso. Olha, você que ligou a TV agora, nós estamos batendo um papo legal aqui com o Vinícius Alvarge, advogado, né? Muito interessante aqui, ó, o que o Vinícius falou no primeiro bloco. Você perdeu, pois não se preocupe, a gente repete o programa durante a semana toda. Ele está lá no site da Terceira Cidade, da J. Losso, está no Facebook, Instagram. Então você tem condições de você rever para você pegar essa sequência aqui que a gente falou aqui. A gente está falando, né, dos poderes, por que o presidente não pode tudo, então é muito interessante. E Vinícius, voltando então assim, nós assim, TV é uma... Calcula a gente que tem um pouquinho mais de noção, estudou um pouco mais, a gente se confunde. Então o judiciário, mas o judiciário pode fazer isso? Não é do legislativo isso? De repente o legislativo está mandando lá no executivo. Assim, você queria se pontuasse para a gente, assim, para a gente poder decifrar o judiciário, os poderes, como é que ela sai daqui de Guarapuava, chega lá em Brasília, como é que funciona essa máquina? Seu Zé, vamos tentar aqui meio que bem superficialmente, isso, uma né? linguagem bem e da forma mais simples e mais didática possível. Até o pessoal que tem um pouco mais de conhecimento, até me desculpem, porque eu vou tentar aqui ser extremamente simplório nas minhas explicações. Bem, o Poder Judiciário, como eu mencionei para o senhor anteriormente, ele tem a função do quê? De julgar. Certo. Aqui no Brasil, nós temos 2 poderes judiciários. Um que seria o Poder Judiciário Federal, que é formada pela Justiça Federal, Justiça do Trabalho, e a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. Certo. E nós temos a Justiça Comum, que é a Justiça Estadual, que o Paraná tem a sua, Rio Grande do Sul tem a dele, Santa Catarina tem a dele e assim por diante. No que diz respeito a essas concepções, vamos supor, eu entrei com um processo em face do senhor, tá? Isso nunca vai acontecer, mas vamos supor que entrei com um processo em face do senhor. Qual que é essa matéria? Vamos supor a matéria é direito imobiliário. Aonde que esse processo vai ser julgado? Vai ser julgado aqui em Guarapuava, pela Justiça Comum, ali no Fórum Novo. O senhor ganhou a ação e eu não gostei, eu quero recorrer. Eu recorro para onde? Para o Tribunal de Justiça
estadual, lá em Curitiba, perto do Shopping Miller. Perdi de novo. É possível recorrer mais uma vez? É possível. Recorro, vamos lá pro STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, lá em Brasília. E se envolver questão constitucional, para onde esse processo pode ir? Pode ir finalmente para o STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Uma coisa que eu acho interessante, que o povo, às vezes, as pessoas não têm muito conhecimento, é que, por exemplo, todas as pessoas que são magistradas aqui em Guarapuava, na primeira instância, foram concursadas. Fizeram concurso público de provas e títulos. Concurso extremamente difícil, eu nunca fiz, não tenho vocação para o judiciário, mas nós sabemos que somente as pessoas capacitadas conseguem êxito na aprovação. Já no segundo grau, nesse tribunal que mencionei para o senhor lá de Curitiba, ou lá no Tribunal Regional Federal, da Justiça Federal em Porto Alegre, ou no Tribunal Regional do Trabalho, em Curitiba também, um quinto das vagas, que é o chamado quinto constitucional, é formado por advogados e por promotores de justiça. Ou seja, pessoas, promotores de justiça, evidentemente, membros do Ministério Público foram aprovados também para concurso público. Mas, às vezes, advogados que nunca fizeram concurso público podem ser nomeados para o chamado quinto constitucional. Lá em Brasília, também, mesma coisa. Um quinto formado por indicação do presidente da República. E no STF, que é o nosso tribunal mais importante, que é o guardião da Constituição, formado por 11 ministros, todos os 11 são de indicação do presidente da República. Quais são os requisitos? Os requisitos são os seguintes: notável saber jurídico, reputação ilibada, brasileiro nato e maior de 35 anos. Se eu quisesse, eu poderia. Se o senhor quisesse, o senhor poderia. Por quê? Porque, digamos assim, é uma coisa extremamente subjetiva. Fazendo uma crítica, isso não tem nenhum problema de falar, a própria imprensa noticia, nós temos lá um ministro atual, que é o presidente do STF atual, que ele reprovou 2 vezes num concurso para magistratura. Agora, como que pode alguém que reprovou 2 vezes num concurso para magistratura ter notável saber jurídico? Essa pergunta fica no ar. Difícil de entender. Difícil de entender mesmo. E assim, por isso, a gente faz essa confusão. E até, por exemplo, o Supremo, a gente nunca viu falar tanto como se vê falar hoje no Supremo Tribunal Federal. Verdade. Então, assim, você que está estudando isso, acompanha mais perto do que a gente... não sei, antigamente não era assim, por que isso virou hoje? Parece que eles querem, como dizer, artista de novelas, cara, que estão todo dia na televisão. Eu acredito que são uma série de fatores, sabe, seu José Lúcio? Mas a principal, que eu humildemente acredito, posso até estar equivocado, diz respeito ao chamado foro privilegiado. O que significa isso? Determinadas pessoas, as detentoras de cargo público eletivo e que têm algumas funções diferenciadas, elas não são julgadas. Por exemplo, eu cometi um crime, eu seria julgado aqui em Guarapuava. O senhor também. Já um deputado federal, um senador da República cometeu um ilícito, ele não vai ser julgado por um juiz de primeira instância. Ele já vai ser julgado diretamente lá por um ministro do STF. Dependendo da situação, é julgado pelo STJ, dependendo da situação, é julgado pelo Tribunal de Justiça. Mas voltando a falar do STF, isso fez com o quê? Com que, diante de todos esses escândalos de corrupção que nós estamos vivendo já desde, o senhor me ajuda, 2008, 2010? É mais ou menos isso? Mais ou menos, na época do mensalão, né? Isso, exatamente. Diante de todas essas situações, o STF deixou de ser um tribunal constitucional, que é a sua função primordial, fazer a guarda da Constituição, para ser um tribunal penal. Ou seja, o que ele faz? Ele fica julgando deputados, senadores, ministros que cometeram, no exercício da sua função ou não, isso daí fica uma coisa um pouco mais já diferenciada, crimes. Certo. E ele se tornou um tribunal penal. E eu acho que, na verdade, humildemente, eu acho que essa concepção está equivocada. E aí, né, doutor Nício, voltando no foro privilegiado, às vezes ele pensando no julgamento do cara que tem o foro privilegiado, a gente já viu às vezes na TV também, acaba atingindo que nem se falou da parte criminal, coisas que prejudicam todos nós, né?
existem duas concepções. Os que entendem, que fazem a defesa do foro privilegiado, dizem o quê? Que essas pessoas que justamente possuem uma diferenciação em razão de serem dotadas de cargos eletivos, ou às vezes até funcionários públicos também, certo, dependendo da função que exercem, o que faz com que aconteça? Com que, em razão dessa importância que ele possui, ele deva ser julgado numa uma concepção mais concentrada, para facilitar a sua defesa. Por exemplo, e também alegam o seguinte, que sendo, por exemplo, a pessoa que tenha foro privilegiado lá no STF, o que vai fazer? Vai fazer com que ela só seja julgada por uma instância, que ela não tenha o direito de recorrer para outras instâncias. Mas nós sabemos que, como eu mencionei para o senhor, o STF tem 11 ministros. A carga de trabalho deve ser gigantesca. E isso também, às vezes, faz com que processos não andem, com que outras situações que poderiam ser relevantes para toda a sociedade fiquem um tanto quanto deixadas de segundo plano, em razão dessa função dúplice, digamos assim, julgar criminalmente pessoas dotadas de foro privilegiado e, da mesma forma, fazer a guarda da Constituição, que repercute para todos nós. Uma curiosidade aqui, você que é estudioso aí da parte de direito constitucional, isso existe em outro lugar? Isso ou é um produto nosso? Na verdade, agora é meio que agora nós temos alguns sistemas, o Brasil adota algo muito parecido com o sistema americano e o sistema francês no que diz respeito ao controle de constitucionalidade. Certo. Qual que seria a função do Tribunal Constitucional, do STF? Fazer a guarda da Constituição. E o que é isso? Verificar se todas as leis estão de acordo com a Constituição. A Constituição é o alicerce das nossas leis. Certo. E caso ocorra uma situação em que uma lei equivocadamente foi aprovada contrariando a Constituição, caberia ao STF falar, opa, peraí, essa lei aqui contraria a Constituição. Então essa lei deve ser deixada de lado. Essa certo. lei deve ser retirada do ordenamento jurídico. Por quê? Porque ela contraria a nossa lei maior, que é a Carta Constitucional. Já essa questão do foro privilegiado, que diz mais respeito ao direito penal, eu realmente não sei lhe dizer, que não é a minha área, não tenho muito conhecimento em direito penal. Mas, humildemente, eu acredito que o STF deveria, sim, ser responsável apenas e tão somente pela guarda da Constituição, mediante o controle concentrado e mediante o controle difuso. Tanto que existem algumas ações, por exemplo, o senhor vê às vezes na imprensa, uma ação declaratória de inconstitucionalidade, certo. uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. O que vai acontecer? Essas ações são propostas lá, diretamente no STF, no que diz respeito a uma lei federal e uma lei estadual. Lei municipal já é uma situação um pouquinho diferente. Eu perguntei isso porque a gente fica confuso, né? E às vezes eles estão assim julgando coisas assim que se diz, poxa, mas isso aí tem que ver alguma coisa lá, e daí eles jogam, de repente vai pro eleitoral, de repente volta para eles, né? É uma coisa bastante complexa. É uma pessoa leiga, não tem muita dificuldade de entender o que se passa perante a cúpula do nosso Poder Judiciário em razão dessas particularidades. E aí a gente ele gera um certo descrédito, né? Porque esse ministro um prende, outro solta, outro prende, outro solta, né? Olha, seu Zé, realmente é uma situação... O direito, ele é fruto da interpretação. Certo. Vamos supor, o senhor pode interpretar uma coisa de uma determinada maneira e eu posso interpretar outra de uma forma totalmente diferente. Existe aqui no nosso ordenamento jurídico uma coisa que se chama princípio do livre convencimento. Ou seja, qualquer magistrado tem a total autonomia para entender a lei da forma com que ele achar mais adequada. As únicas exceções são as súmulas vinculantes, onde o próprio STF, juntamente com o CNJ, edita uma súmula vinculante, ele naquela situação não pode julgar de forma diferente, e os recursos repetitivos. Agora, ali no STF, eu sinceramente acredito que é uma espécie de uma fogueira de vaidades. Não sei se o senhor chegou até a verificar, na semana passada saiu uma notícia na imprensa, que o ministro Marco Aurélio, aquele que é até parente do Fernando Collor de Mello, ele se declarou impedido, melhor dizendo, de julgar uma determinada demanda em razão da sua inimizade evidente com o Gilmar Mendes. Ou seja, os dois não se bicam. E acho que essa situação, às vezes, o conflito de ideias deveria ser algo saudável e não se transformar em algo pessoal, como também teve uma outra situação do ministro Gilmar Mendes
bateu boca em público numa sessão do STF com o ministro Luiz Roberto Barroso, dos quais eu acho que é um dos que eu tenho mais admiração, juntamente com o Luiz Edson Fachin, que é aqui do Paraná, que tive a honra até de ser aluno dele, inclusive. Com certeza. Doutor Vinícius, o tempo nosso é curto, né? Então não temos mais tempo, aí eu queria deixar aí uns minutinhos para a fala final do doutor Vinícius, agradecendo e deixando o programa à disposição. Sempre que você tiver lá novidades e qualquer coisa que você queira trazer aí para transmitir para o pessoal, tá aí as ordens. Seu Zé, eu apenas gostaria de agradecer aqui a oportunidade, né? Como o senhor mesmo mencionou, eu me sinto em casa. Eu acho que eu estava pensando aqui quando estava conversando com o senhor, acho que já é a 4ª ou a 5ª vez que estou presente e como sempre me coloco à disposição para vir aqui tentar repassar um pouco de conhecimento para os seus telespectadores. Muito obrigado. Eu que agradeço. Que Deus ilumine lá e abençoe lá o dia a dia lá do Dr. Vinícius e a família dele. Muito obrigado, amém. Obrigado. E agradecendo a proteção de Deus, então encerramos aí o programa J. Louço, né? Trazendo aí todas essas informações. Olha, nós estamos precisando lá de imóveis para locação, né? Se você precisar do serviço da J. Louço, nos dê a oportunidade de prestar um serviço, com certeza você vai gostar. Credibilidade, qualidade, competência. Aqui tem J. Louço. Atendimento diferenciado, assistência. Aqui tem J. Louço. É família certa para o imóvel certo. J. Louço é caminho aberto para quem quer comprar ou alugar. Assessoria, esse nome é garantia. J. Louço.